Em 1971, 72, mais ou menos 72, quando estava para ser definida a situação do pico do observatório entre Caldas, entre Maria da Fé e Brasópolis, houve uma situação um pouco esquisita. O Observatório do Valongo, que foi criado depois da primeira citação que eu fiz aqui, em 1956, por aí, com a exoneração de 4 astrônomos que estavam numa briga cerrada com o Dr. Lério na ocasião, esse observatório ele foi voltado para a parte de ensino, de graduação da astronomia, em princípio, e acho que foi um ato interessante, foi um curso bem interessante que foi feito no Valongo, mas eles extrapolaram em certas áreas lá. E então o Observatório Nacional, que estava justamente com o projeto já encaminhado, com uma área demarcada já em Brasópolis, teve a surpresa de repente ver uma parte do seu terreno ocupada pelo Observatório do Valongo, como se arvorasse a colocar os telescópios que foram oriundos de uma troca por café. Esse fenômeno interessante no mundo econômico, científico, foi realmente uma das coisas mais complicadas que houve, inclusive porque, por exemplo, o material foi comprado com um prazo muito curto, escolhido, você tinha aqui uma lista na sua frente, tinha poucos dias para você escolher, eu quero esse, porque a operação pela troca do café já estava realizada formalmente, então a gente tinha que pegar instrumentos científicos. O Valongo ficou com um telescópio de 60, um de 50, se não me falha a memória, um de 40, outros instrumentos menores. E então o que fazer com os telescópios? Levaram para Brasópolis. Os telescópios ficaram armazenados num hangar em Brasópolis durante algum tempo, e se não houvesse interferência do Observatório Nacional, que conseguiu o resguardo da área através de um decreto presidencial para criar o Observatório Astrofísico Brasileiro, não fosse isso, a gente estaria numa situação muito complicada. Mas os instrumentos com isto ficaram guardados 3, 4 anos em lugar inadequado, enferrujaram, né? E mesmo assim o Observatório Nacional, depois de uma disputa entre aspas, que criou um mal-estar considerável, ele conseguiu ficar com um dos telescópios que foi instalado no pico em Brasópolis, junto com o telescópio de 1,60 m. Outro aspecto que criou problemas e foi realmente uma situação de constrangimento foi que eu, trabalhando no serviço da hora, eu aprendi muita coisa com o Dr. Carlos Lacombe. E o Dr. Carlos Lacombe, não só na parte técnica, ele era uma pessoa que tinha uma visão muito ligada às coisas antigas do próprio Observatório Nacional. E quando o serviço da hora, através do Dr. Lélio Gama, foi desenvolvido aqui na década de 50, saindo das pêndulas para quartzos, eu participei bem de perto, eu tive um contato muito interessante com o Dr. Lacombe, tanto do ponto de vista técnico, quanto como pessoa, um cara muito especial. No começo da década de 70, nós fomos apanhados de surpresa com a instalação de relógios atômicos no Observatório do Valongo. E nessa ocasião, isso está documentado, eles criaram um serviço da hora, entre aspas. Acontece que é sabido que o serviço da hora é uma atribuição exclusiva do Observatório Nacional. Isso criou um mal-estar significativo e nós tivemos que nos virar para reverter essa situação. Felizmente, eu acho que o bom senso de algumas pessoas, na parte administrativa, na parte científica, isso realmente funcionou e nós voltamos a ficar com a exclusividade do serviço da hora no Brasil. É interessante lembrar que no século XIX já tinha havido uma situação de certa forma parecida, quando numa briga entre Manuel Pereira Reis, se não me falha a memória, com o Cruz,
foi tentado se criar um serviço da hora independente do Imperial Observatório do Rio de Janeiro. Mas as histórias envolvendo o Observatório Nacional e Valongo foram uma tônica durante anos, a ponto do professor Silvio Ferraz comentar uma vez: o desgaste que vocês estão tendo, o gasto de tempo que vocês estão tendo com certos problemas, transformando numa pequena guerrinha essa história toda de Valongo, apliquem-se, estudem mais, produzam mais, que vai ser melhor. Bom, boa lição é essa. Mas algumas coisas, infelizmente, a gente teve que agir, senão o Observatório Nacional era passado para trás.